Será que o Banco Itaú vai voltar a pagar bons dividendos? Se você quer saber a resposta, confira esse vídeo porque é sobre isso que eu vou falar. Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. E como eu comentei, hoje o assunto do dia é Itaú e, obviamente, dividendos, né? Vamos comentar um pouco a respeito da possibilidade do Itaú voltar a pagar dividendos maiores do que vinha acontecendo até o Covid em 2020. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal. E para quem gostar do vídeo, dá um like e compartilhar. O que é interessante sempre, pessoal, a gente contextualizar as coisas, né? O Itaú é um banco que ele já vinha pagando bons dividendos, porém, em 2020 nós tivemos o Covid. O que levou o Covid? Todo mundo ficar dentro de casa, a economia cresceu menos. Com a economia crescendo menos, aumenta-se a possibilidade de inadimplência. Então, os bancos aumentam as provisões. Além disso, né, nós tivemos uma série de restrições do próprio Conselho Monetário Nacional, incluindo restrição para pagamento de dividendos e redução de capital social. Ou seja, de qualquer forma, mesmo que o resultado não tivesse caído, por essas restrições do Conselho Monetário Nacional, bancos como o Itaú deveriam pagar menos dividendos. E o que a gente vem comentando aí nos últimos anos? Né, que se a gente pegar o mercado bancário desses grandes bancos até o início dos anos 2000, era um mercado extremamente fragmentado. Nós tínhamos dezenas, centenas de bancos no Brasil. No final dos anos 90, a gente teve uma quebradeira ali dos bancos. Houve uma consolidação em poucos bancos, né? Tanto que o último grande negócio que nós tivemos foi em 2008, quando o próprio Itaú comprou o Unibanco. E os grandes bancos surfaram aí 20 anos praticamente sozinhos no mercado. O que mudou, né? Ninguém está dizendo que os bancos vão quebrar, esses grandes, nem que eles não vão dar mais lucro, mas mudou, eles vão precisar reduzir, vão ter que enxugar a máquina, né? Como diz o outro, né? Reduzir despesas, custos, como fechamento de agências, por exemplo, e vão ter que continuar crescendo, só que eles não vão crescer no ritmo anterior, porque hoje a concorrência é muito maior. As fintechs, as corretoras, BTG, XP, o Nubank, Banco Inter, né? Tem uma concorrência grande. Então, eles vão ter que fazer essa combinação de diminuir as despesas com continuar aumentando as receitas e os resultados. Tanto que a gente fala que o número mágico, né, um ROI próximo a 20% para garantir um bom pagamento de dividendos. Até porque se os bancos têm expectativa de crescer menos, eles vão ter mais dinheiro para pagar em dividendos, como é o caso do Itaú. E dentre os grandes hoje, Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil, né, aquele que a gente imagina que vai ter mais facilidade para manter essa média de rentabilidade é justamente o Itaú, que historicamente é o banco que tem a melhor gestão. O que é interessante a gente observar, pessoal, que mesmo, né, as provisões aumentando bastante, e apesar dos últimos quase 3 anos aqui, a gente tem uma estabilidade das provisões, ainda que altas, no caso do Itaú, né, e aqui a gente percebe o que aconteceu em 2008, isso é cíclico, né, acontece em períodos de crise aumentar as provisões. O Itaú ele conseguiu manter as receitas crescentes e conseguiu manter as despesas bem controladas. Ou seja, mesmo com a queda do lucro que nós tivemos aqui em 2020, depois o Itaú voltou aí a lucrar bem. Só que justamente em função de provisões e de restrições do Conselho Monetário Nacional, ele não conseguiu pagar mais dividendos. Então abre-se sim uma janela, inclusive, do Itaú pagar esse ano, ou no ano que vem, mas a gente acredita que esse ano, um dividendo extraordinário, né? Porque ele tem represado, vamos dizer assim, esses lucros que ele poderia, obviamente, agora distribuir em forma aí de dividendos, né? Claro, é um banco que cresce com qualidade, não vai fazer loucura, está batendo os guidances, né? As próprias projeções do banco, inclusive, quando a gente fala de carteira de crédito, que está crescendo com qualidade, mesmo no Brasil e mesmo com esse cenário todo turbulento. E lembrando, né, pessoal, que grandes bancos costumam também performar bem em períodos aí de juro mais elevado, né? Apesar do juro ter caído, a gente permanece aí com 10,5 a Selic, que é um juro mais elevado, tá? Então, o lucro cresceu, mesmo com essa questão aqui dos aumentos de provisões e piora do mercado como um todo. E quando a gente olha aqui até 2000, desde ali de 2016 para 2017, o payout, pessoal, que é o quanto que o banco distribui de dividendos em relação ao que ele tem de lucro, ele cresceu absurdamente, porque mudou a política, né? Antes era do banco focar mais em crescimento, e agora ele foca mais
e remunerar os seus acionistas, né? Isso vinha acontecendo até 2020. Depois de 2020, o payout caiu. Também em função das provisões e da questão ali das restrições do Conselho Monetário Nacional. Ou seja, em algum momento isso aqui é revertido, né? Por isso que a gente comentou várias vezes que tinha investidor falando mal, só que não estava entendendo que era uma oportunidade, na verdade, né, de quem gosta de Itaú colocar mais ativos na carteira, né, esperando os resultados normalizarem novamente, sem restrições, com provisões menores, para a gente ter um pagamento de dividendo maior, que é o que vem acontecendo aí nos últimos meses, tá? Então a gente entende que com o preço atual do Itaú, né, apesar da alta aí das ações, caíram um pouco aí nas últimas semanas, perfeitamente o Itaú consegue pagar um dividendo acima de 2 dígitos, tranquilamente, e a tendência é esse número se manter nesse patamar próximo a 2 dígitos, a não ser, claro, que a ação suba muito, né? Porque o dividend yield, ele correlaciona o pagamento de dividendos com o preço da ação, tá? Então, se a ação subir, obviamente, o resultado teria que subir muito mais para o yield continuar subindo. Mas considerando o preço atual, tranquilamente o Itaú consegue manter um pagamento aí acima de 2 dígitos. A gente não imagina pioras em relação à questão de inadimplência, pelo contrário, vem melhorando os números do Itaú. Então, sim, a gente espera pagamentos extraordinários de dividendos, inclusive esse ano, tá? Tem uma possibilidade grande do Itaú pagar dividendos extraordinários esse ano. O banco vem batendo o guidance, né, que são as projeções do próprio banco. Quando a gente pega a carteira de crédito, inclusive, que vem crescendo com qualidade, apesar de tudo, né, o banco deve bater essa meta, então é bem possível, bem palpável, que nós tenhamos aqui um pagamento de dividendo extraordinário, que se não vier esse ano, vem no ano que vem, ou é possível que a gente tenha pagamento de dividendo extraordinário esse ano e também no ano que vem. Claro, isso aqui acaba afetando também nos resultados de Itaúsa, né? Lembrando, é um banco que cresce com qualidade, né? Historicamente, é o banco aí que tem a melhor gestão dentre os grandes bancos, tá? E outra coisa que todo mundo pergunta é qual ação escolher, né? Se é o Itaú 3 ou o Itaú 4. Os dividendos, pessoal, o valor é o mesmo para os dois, né? Então vale a pena comprar sempre aquela ação que o preço de tela, né, é o mais barato, né? Quando a gente olha lá, abre o home broker Itaú 3 ou 4, e no caso é Itaú 3, né? Então Itaú 3 tendo um preço de tela menor do que 4, vale a pena comprar mais Itaú 3, tanto que o yield hoje de Itaú 3 é 8,13 e o Itaú 4 7,13. Então, bem mais interessante a compra de Itaú 3, tá certo? Lembrando que eu vou deixar para vocês aqui o nosso site. Sempre tem alguma promoção ali para quem quiser aproveitar. Tem ali, quem quiser conhecer a nossa consultoria, a casa de análise e recomendações, notícias, conteúdos, os resultados de todas as nossas recomendações. Eu lembro que a Capitalizo hoje tem as melhores recomendações do mercado, tudo feito de maneira transparente e independente e também com melhor atendimento. Por isso, vou deixar aqui nos comentários na descrição os nossos contatos. Quem quiser mandar um e-mail ou quem preferir, melhor ainda, nos chama no WhatsApp, manda um áudio, uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!